Vou de xerife, vou de xerife, vou de xerife, vou de xerife. Olá, gente querida do Brasil, brasileiros, brasileiras, brasileirinhos, brasileirinhas. Estou chegando aqui ao Xerife Moura do Brasil, trazendo mais um vídeo importantíssimo para vocês. Aqui ao fundo, um grupamento que patrulha, que faz a segurança das fronteiras do Brasil, fronteiras secas e fronteiras molhadas, tá, pessoal? Uma bela imagem dos nossos guerreiros, dos filhos desse Brasil. Bom, hoje o meu vídeo falará sobre um dos meus pilares de governo. São 5 pilares mais importantes. Um desses pilares se chama Furacão da Fronteira. Furacão da Fronteira. O que é isso? Bem, nós vamos começar um trabalho forte, um trabalho pesado em prol do nosso povo, do povo brasileiro, em prol das famílias, em prol da proteção das famílias, e daremos uma grande contribuição para o mundo, tá, gente? Então, eu vou me reunir com os comandantes das Forças Armadas. Vou me reunir com o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica. Serão oficiais da minha confiança, indicados por mim, e pessoas de altíssimo caráter. E nós estaremos nivelando a informação da primeira etapa da Operação Furacão na Fronteira. O que quer dizer isso, xerife? Quer dizer o seguinte: que nós não aceitaremos mais esse flagelo, essa desgraça em terra brasileira chamada drogas e armamentos, contrabando de armas ilegais. Nós colocaremos um ponto final disso. Não é novidade para ninguém que lê um pouquinho, que está atento, que o Brasil já está em guerra há muitos e muitos tempos, há muitas décadas. O Brasil já está em guerra. No entanto, os governantes, os presidentes, os governadores, os prefeitos fazem cara de nuvem, cara de árvore, cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo. Porém, chegou a hora de colocarmos um ponto final nisso, e o xerife Moura se apresenta como um presidente servidor, tá? Eleito para servir o seu povo, eleito para tirar do papel e realizar o desejo das famílias brasileiras. Então nós vamos começar essa primeira etapa do furacão protegendo as nossas fronteiras, protegendo verdadeiramente, sem teatro, sem encenação, presença forte e poderosa do braço do Estado, tá? Então, gente, nós tiraremos as Forças Armadas dos quartéis. A gestão Xerife Moura do Brasil será uma gestão onde nós tiraremos dos quartéis o Exército, tiraremos do quartel a Aeronáutica e a Marinha e colocaremos em loco, colocaremos trabalhando em cada local onde são preparados para trabalhar, tá? Então nós vamos fechar nossas fronteiras. O que eu quero dizer com fechar? Nós não deixaremos que entre nenhum tipo de droga, nem armamento de forma de contrabando, tá? Então, cada país cuide da sua fronteira, da fronteira para dentro do seu país. O Brasil vai cuidar do seu limite. Nós vamos cuidar com bastante força
Para ser realizado esse trabalho, nós vamos reunir através de palestras e vamos conversar muito com todos os militares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, com todos os militares das polícias militares, das polícias civis, da Polícia Federal e das guardas civis municipais, também os policiais prisionais, concursados e terceirizados e todos que estão envolvidos com segurança. Nós deixaremos bem claro para cada um desses servidores, desses profissionais, que só haverá dois caminhos. Só haverá dois caminhos para ser seguidos. O primeiro caminho é que, se algum desses militares estiver envolvido com crime organizado, seja qual for o crime, ele deverá de imediato abandonar esse crime. É a última chance que terão, abandonar esse crime. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é o caminho que cada um desses militares estará cometendo a traição. Traição contra o seu país, traição contra aquele que paga o seu salário, a sua remuneração, traição contra o povo brasileiro. Então, como é punido uma traição? É punido com uma prisão pesadíssima, no mínimo 40 anos, ou a pena de morte também, porque será uma traição. É pesado, mas não tem outra forma de atuar, porque nós não podemos admitir traidores no nosso meio, não podemos atribuir criminosos vestindo a gloriosa farda brasileira, a bandeira brasileira e sendo um traidor, tá, gente? Então, é a única chance que cada um terá. As forças sairão dos quartéis. Para vocês terem uma ideia da força nossa, o Exército Brasileiro tem hoje nas suas forças, né, na cavalaria, que é chamada cavalaria, antigamente era cavalaria, hoje a gente chama dos seus blindados, são os veículos automotores, né, pessoal? E aqueles que são rebocados por veículos automotores. Então, entre a infantaria, a engenharia, a comunicação, a infantaria em todos os seus níveis, combatente de montanha, por exemplo, eu sou um militar formado como combatente de montanha, eu sou apto a combater em montanha, eu sou um fuzileiro formado pelo Exército Brasileiro. Então, cada um na sua formação, nós temos hoje mais ou menos 370 mil militares só na ativa. 370 mil militares do Exército. E sabemos que podemos contar com muitos dos que estão também na reserva, que teriam muito prazer de estar aí trabalhando conosco de novo, né? Chamaram os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, então a gente vai passar aí para mais de 1 milhão de guerreiros e guerreiras somente no Exército, tá? Na ativa. O Exército tem hoje 715 aeronaves do Exército, tá? Incluindo aviões para abastecer, de carga, levar efetivo, né? E temos 439 blindados, carros de combate, 439, 1958 outros veículos blindados, 136 veículos de artilharia, 78 veículos com mísseis, né? Veículos que disparam mísseis, 536 veículos que são rebocáveis de artilharia, né? Não tem motor, mas um outro veículo reboque leva. Então tá aí os números, pessoal. Isso aí é só o Exército, tá? A FAB, a nossa gloriosa aeronáutica, nós temos mais ou menos 77 mil militares na ativa, só na ativa. São 627 aeronaves da aeronáutica que vai trabalhar conosco nesse serviço tão importante, monitorando o espaço aéreo com drones, com aeronaves, com o que for necessário, tá? Na Marinha nós temos hoje mais ou menos 75 mil militares, sendo 90 embarcações entre navios e outros barcos, 90 embarcações e 4 submarinos, sim, a nossa gloriosa Marinha
E igual estou falando, na ativa, fora os reservistas. Podemos convocar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos para prestar esse serviço tão importante, tá, gente? Então, não é brincadeira, não é blá blá blá, não é conversa de fanfarrão. É um trabalho pensado, um trabalho inteligente que nós estamos preparando cada vez mais por amarmos o nosso país, amarmos a nossa terra, amarmos o nosso povo, todo o nosso povo, os indígenas, os afro-brasileiros, os brancos, os mestiços, os europeus, os asiáticos e todos que vieram morar nessa terra, de todos os continentes, tá? Nós amamos essa terra, mas queremos também que o país nos ame, né, gente? Queremos também que o país nos ame, tem que ser uma via de mão dupla, tá? O país ama os seus filhos amam o país. Não adianta só os filhos amarem o país, não, ó. Então ficar atento aí, pessoal faz parte do governo, gestores, vamos respeitar o povo brasileiro, tá? Bom, nesse início, de maneira sintetizada, mais rápido, quero falar que a gente vai ter que trabalhar com o estado de defesa ou com o estado de sítio. O estado de defesa está no artigo 136 da Constituição Federal de 1988. O estado de defesa ele dura por 30 dias e pode ser renovado por igual período. Sendo assim, talvez não seja interessante trabalhar com ele, porque nós vamos fazer uma guerra, vamos fazer um trabalho mais extenso, um trabalho de meses e meses, tá? Só tem hora de começar. Então, será mais interessante um estado de sítio, que naqueles locais que são os pontos quentes, né? Aqueles locais que vão ter uma atuação mais pesada, que nesse caso são as fronteiras. Estou falando no furacão da fronteira, são as fronteiras, né? Então vamos precisar ficar lá meses e meses, tá bom, pessoal? Seja mais indicado. E no estado de sítio é onde o executivo, o chefe do executivo, o presidente vai realmente guiar o seu povo por um caminho de paz, um caminho de prosperidade e um caminho de ordem. Porque sem ordem não existe progresso. Por isso nós estamos patinando no mesmo local, porque o Brasil não existe ordem no Brasil. O Brasil está sem ordem. A criminalidade está querendo falar mais alto do que as leis. E nós não podemos admitir de forma alguma. Muito bem disse Martin Luther King Jr., o grande pastor, doutor, filósofo, guia da reivindicação da igualdade civil para os afro-americanos, que ele não se preocupa com a voz dos maus, ele preocupa com o silêncio dos bons. Então, os bons não podem se calar e deixar o crime fazer o que quiser. Então, vamos trabalhar com o estado de sítio. É uma coisa muito importante de se dizer, só uma olhada aqui um pouquinho. É que o Brasil já está em guerra, né, minha gente? O Brasil já está em guerra e outras nações já estão em guerra. O número de mortos por dia, o número de crimes por dia, o número de mortos por final de semana é uma coisa assim absurda. Quando a gente fala essas marcas, esses números para pessoas de outros países, eles assustam. Eles assustam, tá? Então nós já estamos em guerra, guerra no trânsito, guerra contra o tráfico, guerra contra o crime. Então não adianta fingir que não está vendo. Nosso problema é esse, fingir que não está vendo. Temos que atacar o problema na raiz para poder solucionar, tá? Vamos trabalhar somente dentro das nossas fronteiras. O problema é nosso aqui, nós vamos resolver o nosso problema, tá? Não queremos perder nenhum homem e nenhuma mulher. Nenhum.
porque nós queremos fazer a manutenção da base da lei e da ordem. Então nós não queremos perder nenhum homem, nenhuma mulher. Então invasores de outros países que arriscarem entrar aqui de maneira a contrabandear drogas e armas se depararão com as nossas forças armadas e vocês já sabem, né? Na primeira voz, se entregarem, se renderem, uma coisa, senão receberão o rigor do que a situação exige, tá? A situação exige rigor, força, energia, tá bom, pessoal? Não queremos perder nenhum. Eu estarei indo toda semana na televisão, uma vez por semana, tá, pessoal? Terei o prazer de falar com vocês de 3 a 5 minutos para falar o que está acontecendo no nosso Brasil, as evoluções, as melhorias, os progressos, tanto nessa operação Furacão da Fronteira, que é um pilar, quanto nos outros 4 pilares. Primavera da Educação, Nossas Riquezas, Novo Sistema Prisional, Furacão da Fronteira e Cidades do Amor. São 5 pilares do governo Xerife Moura para os primeiros 4 anos de governo, tá? Então eu estarei sempre indo na televisão para vocês não terem que acreditar em fakes, nessas conversinhas que vão rodando aí, nessas fofoquinhas, né? Pessoas que em vez de dar lugar para a luz, para a bondade, vão ali e gastam o seu tempo na internet para soprar mentiras para a sociedade. Gente, não façam isso. Adolescentes, crianças, adultos, não façam isso. Isso é um desserviço incrível, tá? Então eu vou chegar e vou passar a mensagem diretamente, olho no olho para você, brasileira e brasileiro. E na semana que eu não for, indicarei ministros do governo para estarem ali passando para vocês os nossos progressos, o ministro do Trabalho e do Emprego, o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro das Cidades, o ministro da Tecnologia e por aí vai, né, gente? São pessoas super competentes que estarão formando conosco o governo da coalizão, o governo que vai para cima para conquistar e para prosperar, tá, gente? E concomitantemente a essa operação, ou seja, de maneira paralela, nós teremos uma segunda etapa que vai ser aqui um mercado pujante, um mercado interno pujante, robusto, forte, gerando muito emprego para poder absorver as pessoas que vão sair do crime. Essa tática na guerra é muito usual. Por exemplo, uma guerra, o que um adversário tem que fazer com o outro? Cortar a chegada de mantimento. Se não chegar comida, não chegar água, não chegar remédio, não chegar nada para esse exército tem que se retirar, porque como que vai viver sem comida, sem água? Então o inimigo vai tentar cortar esse abastecimento. Então nós cortaremos o abastecimento do inimigo, cortaremos a chegada de drogas e armas. Então o mercado interno vai ficar sem. Então as pessoas terão um mercado pujante para absorver esses homens e mulheres, crianças e adolescentes que hoje trabalham hoje vivem, né, no crime. Então as pessoas vão ter a chance delas de migrarem rapidamente, largarem o crime, largarem tudo e ir buscando as forças de trabalho e as vagas de trabalho. Nós vamos estar sempre falando isso na televisão, incentivando. O ministro do Trabalho e Emprego vai estar falando mais e mais e mais sobre isso. Todo mundo ficará sabendo com transparência, tá? O SUS, a mesma coisa. O SUS trabalhará conosco de uma maneira forte, o Ministério da Saúde, porque muitos viciados, pessoal, que nós temos, pessoas que se viciaram em vários tipos de drogas, não são apenas pobres, são ricos, são negros, são brancos, são pardos, são mestiços, são asiáticos que moram aqui, são pessoas que trabalham em alto escalão do governo, são empresários, sabe?
esse flagelo, vamos chamar assim, está em toda a sociedade, né? Então todo mundo tem que participar. A sociedade, as famílias choram muito pelos seus familiares que até morreram já, por estarem envolvidos com o vício, né? E outros que estão passando por isso. Então o Ministério da Saúde vai entrar forte com psiquiatras, psicólogos, assistente social, alimentação, para ajudar as pessoas que estão no vício, nas suas abstinências, largarem essa maldição. No começo é difícil, toda mudança é difícil, todo mundo acha ruim, todo mundo xinga. Mas passar alguns meses, as pessoas levantarão a mão para o céu e agradecerão a Deus. E é a esse mesmo Deus que nós pedimos essa bênção, pedimos a proteção para nós, para nossas famílias, para cada integrante do governo, e pedimos a proteção para o povo brasileiro, que nos proteja, que nos ajude a salvar o máximo de pessoas que estão entrando no vício e que já estão no vício, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz, não existe solução fácil para problema difícil, mas existe coragem, coragem, coragem. Um abraço e fiquem conosco no canal Xerife Moura do Brasil. Respeitar. Se é mestiço afro-ameríndia, preparem-se pra prosperar.